crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Bom, com vocês, pastor Osmar. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. É muito bom estar com vocês e poder, mais uma vez, meditar na palavra. Eu pensei em vos dar hoje um leitinho, e com bastante nata, né? Não pode ser desnatado, tem que ser bastante nata, um leite bom. Mas isto é tão importante, vocês vão notar que é tão importante quanto a revelação dos selos. É muito importante isso. Então, vamos ter aqui uma boa meditação nesta palavra. Eu quero ler com vocês, deixa eu ver aqui, exatamente Mateus capítulo 17. Vamos ficar de pé. Mateus 17. Mateus. Esta leitura ali no Monte da Transfiguração. Mateus 17, verso 5. É bom fechar a porta lá para eles. Fecha a porta lá. Mateus 17, verso 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Obrigado. Escutai. Amado Deus, nós pedimos que nesse instante o Senhor continue nos dando este pão da vida, alimento que o mundo não pode nos dar, mas é um pão que provém do céu. Queremos alimentar nossa alma com esta palavra. Fale conosco e sustenta cada um dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Toda atenção para a nossa meditação. Deus é uma personalidade. Olha, quando se fala em revelação de trovões, fala por que falar de uma personalidade em Deus. Nós já cremos que Deus é um, mas nós falamos por um motivo. Existe muita gente na mensagem que ainda está enganada, que não consegue ver esta personalidade, uma personalidade. Ele sempre vê duas ou três, como os trinitarianos, veem três personalidades. Mas Deus é uma personalidade e uma unidade simples. Como todos nós sabemos que ele não é uma unidade composta, como é marido e mulher, que é uma unidade composta. Deus é a unidade simples. Quem me vê a mim não vê minha esposa, mas quem vê Jesus vê o Pai. Então, esta é uma unidade simples que nós já aprendemos na mensagem do irmão Brana há muitos anos. Sobre a deidade, que é a unidade de Deus, nós não temos que corrigir nada. Nós simplesmente temos que agregar mais luz
a esta revelação que temos alcançado desde quando fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, agora só vai aumentando a luz. Mas não tem que corrigir, como muitos estão achando que precisa de corrigir, porque eles veem a personalidade do Filho e a personalidade do Pai. Agora, na revelação, você pode encontrar onde você quiser, mas na revelação dos selos está a revelação da deidade. A revelação dos selos para a deidade não consertou as eras da igreja. Nas eras da igreja, Mombrana pregou a revelação da deidade desde a sua primeira pregação, que é a revelação de Jesus Cristo. Ali foi a deidade. Então ele não teve que consertar. Quando ele pregou Laodiceia, ele mostrou outra vez a deidade. Deus em Cristo. É uma personalidade. Deus sendo uma personalidade. Até parece muito infantil ficar mexendo com essas coisas. Mas como existem os trinitarianos, de 3 personalidades, existem os dualistas de 2 personalidades, existem os unicistas, que crê que é só Jesus, pelo menos no tempo de Mombrana, batizava só em nome de Jesus e não em nome de Jesus Cristo. Eu tenho dito que os unicistas do Brasil, eles já aprenderam, então vieram com alguma luz da América, do profeta, para poder vir para o Brasil, e aqui eles batizam em nome de Jesus Cristo. Mas os unicistas, que o Mombrana falava dos seus dias, só batizavam em nome de Jesus. Isto é citado pelo próprio irmão Brana nas suas mensagens. Qualquer dia eu vou pregar sobre isso, então vou ter os parágrafos sobre isso. Hoje eu só estou citando. Mas você sabe, eu já estudei sobre isso daí na mensagem, que ele dizia, irmão Brana dizia, que eles criam que era só Jesus. E irmão Brana disse, como pode ser Jesus seu próprio Pai? Certo? Então vocês têm que notar que é uma só personalidade com o Pai dentro desta personalidade. O Espírito Santo, que é o Pai, está dentro da personalidade. A personalidade do Espírito Santo é o Filho. A personalidade de Deus, que é Espírito, é o Filho. Então não se encontra 2 personalidades, se encontra uma personalidade que revela aquele eterno que nunca foi visto, mas que agora já se pode ver no Filho. Quem me vê a mim, vê o Pai. Isto é, uma personalidade. Não é mais aquele tipo de personalidade que podemos dizer, quem me vê a mim, não vê minha esposa. E eu e minha esposa somos um. Você e sua esposa são um, conforme diz a Bíblia. Mas são 2 personalidades. E aí você não pode ver o marido e ver a esposa. Certo? Mas em Cristo é uma só personalidade. Deus é uma só personalidade. Então, quando você olha em Cristo, você vê já Deus. Por quê? Porque o Espírito não pode ser visto. Nem no céu, nem na terra, em lugar nenhum pode ser visto. Você só vê aquele Espírito personificado. Ele está numa pessoa. Então, ele está na pessoa do Filho. O Espírito está na pessoa do Filho. Eu tenho alguma coisa para meditar com vocês dentro disso daqui, para uma ajuda, porque a pergunta foi feita ao irmão Brana, e mesmo, vamos notar, não havendo nada com os selos, precisava desta pergunta e respostas nos selos, quando eles perguntaram na pergunta 45, 289 é o parágrafo, perguntas e respostas sobre os selos. Se Deus é uma só personalidade, então como poderia falar consigo mesmo no Monte da Transfiguração, segundo Mateus 17? Porque ele estava falando consigo mesmo. Mas se é uma só personalidade, como pode? Porque ali era o Filho. Por isso que eu creio no profeta. Vou dividir uma coisa. É o profeta versus teólogo. Certo? Porque
As pessoas têm hoje baseado sua fé em teólogos. São pessoas formadas, estudadas, muito bem. Eu não acho ruim que as pessoas estudam e aprendam a falar, porque é tão bonito falar bonito. É feio falar feio. Mas é bonito falar bonito, saber falar. Contudo, se não tiver revelação, é melhor escutar um Pedro falar feio. Certo? Mas, tendo revelação, Pedro tinha revelação. Vocês vão notar que nenhum dos discípulos tiveram mais dificuldade, não houve mais pergunta. Quando a coisa é revelada, o irmão Brandt diz, não há pergunta. Quando Cristo se revelou para Filipe, não houve mais pergunta. Mostra-nos o Pai, que nos basta. Quando Cristo diz, eu e o Pai somos um, quem me vê a mim, vê o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Aquelas obras não eram feitas por Jesus. Jesus era o corpo, era a pessoa, era a personalidade do qual o Espírito eterno estava trabalhando. Era aquele corpo, o único corpo que Deus teve para nossa salvação, para manifestar aqui na terra, foi Jesus Cristo. Esta é a personalidade de Deus. E esta personalidade chama-se amor. Deus é amor. Eu vou ler isso daqui a pouco. Acabamos de explicar isso. Agora é o irmão Brana falando. Então vocês vão ter que entender que não é um teólogo, é profeta. Quem prepara a esposa não é um teólogo, é um profeta. Não é nem um pastor, é o profeta. A mensagem que pregamos não é nossa. As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Brana que falou, essas palavras estão dentro de mim e eu tenho que expressá-las para vocês, certo? Acabamos de explicar isso. Quero perguntar-lhes acerca de quando Jesus orou ao Pai. Agora o irmão Brana faz uma pergunta. Veio uma pergunta para ele. Se Deus é uma só personalidade, como ele poderia, lá no Monte da Transfiguração, falar consigo mesmo, se ele é uma só personalidade? Aí o irmão Brana começa fazendo uma pergunta. Quero perguntar-lhes acerca de quando Jesus orou ao Pai, antes de responder a pergunta. Irmão, você é sentado aqui, você tem o batismo do Espírito Santo. Não é assim? Põe-se de pé. Você diz que tem o batismo do Espírito Santo. Eu também. Agora, que é isso? Eu não digo que tenho poder em mim para abrir estes mistérios, que é os silos. Eu tampouco tenho poder para curar os enfermos. É só Deus. Creio que você é um ministro. Ele estava falando com um ministro ali. E vem do estado de Arkansas, verdade? Agora, você tem o chamamento para pregar o Evangelho. Você foi criado num rancho. Eu também fui criado na roça. E não sabia nada disto, nem eu. Porém, algo lhe induz a pregar o Evangelho. Algo me induziu também a pregar o Evangelho. Você mesmo não reclama ser nada, eu também. Porém, isso em você é outra pessoa chamada Espírito Santo, em mim também. Não é a minha pessoa, é a pessoa chamada Espírito Santo. Correto? Muito bem. Agora, esse Espírito Santo mora por dentro, verdade? E você lhe fala. Agora, quando você fala, talvez você levanta os olhos para cima, mas o Espírito Santo é aqui. Você levanta a cabeça, Pai, mas o Pai está aqui. Ele está aí dentro, entende? É isso que o irmão Brana vem explicando. Muito bem, obrigado. Entendem? Pronto, já estava respondendo. Entendem? 291. Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, me perdi, sobre os selos, é a penúltima página. Se for mesmo da outra tradução, você vai entender isso daqui, que é muito bom. É a última pergunta aqui. Como foi ali com Jesus em São João 3? Quando disse isto, e ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do homem que está no céu. Bom, as pessoas, não tendo luz do assunto, dizem, mas que é isso? O que ele arrumou agora? Ninguém subiu ao céu,
senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ele diz, o Filho do homem que está no céu. E ali estava de pé em frente a eles, falando-lhes. E ele dizendo, o Filho do homem que está no céu, e o Filho do homem era ele, falando ali. Que céu? Filho do homem que está no céu e conversando com eles ao mesmo tempo. Oh, que resposta tem você para isso? Agora o profeta pergunta, que resposta você tem para isso? 292. Jesus e o Pai foram a mesma pessoa. Tal como é o Espírito Santo em mim, e eu aqui pregando-lhes, e vocês me estão olhando, porém não sou eu. Não sou eu o que pode falar uma palavra. E como vocês sabem, trazer a existência a um animal, como ele diz, haja esquilo e houve esquilo. Diz, não sou eu não posso fazer isto. Aí você tem que ver, ele era a personalidade do Pai no entardecer. Jesus foi a personalidade do amor, Deus é amor, no amanhecer. Brana foi a personalidade do Deus revelação. Deus é fé, revelação. Brana foi aquela personalidade da revelação de Deus no entardecer. Isso não pode ficar fora da luz dos selos, dos trovões, da terceira puxada, do novo nome. É por isso que tem novo nome, porque Deus estava expressado em Cristo no amanhecer e Deus se expressou em Brana no entardecer. Isso está na mensagem, vou ler mais aqui para vocês. É tão claro, eu sei que vocês creem, mas tem muita gente, quem sabe tem alguém me ouvindo agora, não, eu não creio nisso. Não estou importando se você não crê. Isso daqui é verdade. Como William Brana disse, não sou eu o que pode falar uma palavra. E como vocês sabem, trazer à existência um animal, mirá-lo e logo matá-lo e comê-lo. Isso é poder criativo. E isso não está nos seres humanos. Não sou eu o que pode tomar a um menino que hoje estava muito grave do coração e que os médicos haviam instruído para que permanecesse deitado e dizer-lhe, assim diz o William Brana. Não, assim diz o Senhor. A personalidade que refletia Deus na terra, a boca a qual Deus estava falando era William Brana, mas Deus estava lá dentro. Isto é, mostrando que existe um só Deus. Ele é Espírito. Ele manifestou no amanhecer num corpo, seu Filho, Jesus Cristo. Mas ele diz que viria em seu Filho outra vez no entardecer. O Filho Jesus Cristo era o Filho do homem. E o Filho do homem no entardecer viria outra vez em outra carne. E ali ele teria um outro nome, no qual chamou Brana. Amém. Logo levá-lo ao médico e comprovar que não tem nada. O mesmo com a menininha com leucemia, a qual estava tão grave que seus olhos estavam quase saindo para fora e a pele toda amarela e tiveram que levá-la ao hospital para fazer uma transfusão de sangue para que pudesse chegar até aqui. E logo depois de 5 minutos, estar completamente curada e pedir que lhe desse um sanduíche. E no dia seguinte, regressar ao médico para o exame e que não pudesse encontrar nem os sinais da enfermidade. Será isso assim diz William Brana? Não, assim diz o Senhor. Mas qual a personalidade que estava sendo usada? Quem refletia Deus? Era Brana. Mas Deus estava usando apenas as cordas vocais de William Brana para falar, assim diz o Senhor. A boca era de um homem. E quem ouvia tinha que ter fé e ver Deus manifestado naquela pessoa. Deus
é uma personalidade. Por isso, quando tem um profeta na terra, ele é a personalidade de Deus. Não pode ter dois ao mesmo tempo. A única exceção que nós temos é Apocalipse 11, que são Moisés e Elias. E Deus sabe o porquê. Certo? Deus sabe o porquê. E irmão Branham diz, Deus não pode ter dois profetas ao mesmo tempo. Por quê? Porque Deus fala em um profeta, em um homem, uma personalidade, e não em dois. Para Deus falar no outro, Moisés teve que morrer, aí Deus falou em Josué. Senão, Deus não podia falar. Ele teve que pôr dormir Moisés, e aí levantou Josué e falou através de Josué. Deus é uma personalidade. Amém. Ele é um ser à parte de mim. Quem não sabe que Deus é um ser à parte de você. Ele é um ser à parte de mim, ele é um ser criativo, ele é um ser poderoso, ele é um ser supremo, à parte de mim. Escuta, porém, a única maneira de expressar-se é por meio de mim. Ele é um ser à parte de mim, mas para ele se expressar só através de mim. Ele estava falando através dele, do profeta. Deus é um ser à parte do corpo, Jesus, mas a única forma dele se expressar era no corpo, Jesus. Ele não pode expressar no outro corpo. No entardecer, Deus era um ser à parte de Brana, mas a única forma de se expressar era em Brana. Amém? Olha, para mim isso daqui simplesmente vai reforçar o que nós cremos mesmo. Assim foi com Jesus e o Pai. Jesus disse, não sou eu quem faz as obras, mas meu Pai que mora em mim. Assim também, o Filho do Homem descerá do céu, o qual agora mesmo está nos céus. Que era? Ele era onipresente porque era Deus. Certo? Ele era onipresente porque era Deus. Então, você somente pode ver Deus numa personalidade. Tudo que se vê Deus em duas personalidades é paganismo, três personalidades é paganismo. A revelação é diferente. Agora, eu quero mostrar para você que os teólogos veem Deus em dois. Eles não veem Deus em uma personalidade. Eles veem Deus em duas personalidades. Eles dizem que o Pai é Deus e que também o Filho é outra personalidade à parte de Deus. Eles não conseguem ver isto, que o Pai é Espírito, será que é o estudo que faz isso? Que o Pai é Espírito e o corpo só pode viver através daquele Espírito. Por isso você tem que nascer de novo, porque ao nascer de novo você recebe, depois do novo nascimento, recebe o Espírito que Cristo nasceu. Entende? Quando você nasce de novo, você precisa de um espírito, porque você é uma nova criatura, nasceu, e quando a criança nasce, ela chora, e quando ela chora, porque a vida entrou nela, os pulmões doeu, e ela passou a chorar, entende? Agora, quando você nasce de novo da palavra de Deus, o que acontece é que Deus entra no seu corpo. Agora você vai ser dominado pelo novo nascimento. Deus está em você. Esta é a qualidade de nascimento que o irmão Brana diz, ou esta é a qualidade de nascimento, que o irmão Brana falou que nós temos que nascer da mensagem. Nascer da mensagem é deixar o mesmo Espírito que revelou a mensagem para William Branham nascer em mim, manifestar em você. Esta é a personalidade de Deus hoje. Por isso, a esposa, ela revela a Deus. Deus só pode ser visto hoje em nós. Se você quiser ver Deus em Jesus hoje, você não vai poder ver. Você quer ver Deus em William Branham hoje, você não vai poder ver. Para você ver Deus hoje, tem que ver Deus no corpo de Deus. E o corpo de Deus é a esposa de Deus. Aí você vê aqueles que estão submissos, subjugados às ordenanças, aos mandamentos da palavra de Deus, e quando você está debaixo do jugo de Deus, que é suave, o seu fardo é leve, você está debaixo daquilo, você é a esposa dele, então você só fala o que ele quer.
Você ouve, mas você fala o que ele quer. Você transmite aos outros o que ele quer e não mais o que você quer. Por isso as mensagens que pregamos não somos nós mais. Não tem jeito de ser nós. Eu duvido que Osmar saiba alguma coisa de deidade. Eu duvido que Osmar Rodrigues Costa saiba alguma coisa de 7 selos. Eu duvido que o Osmar saiba alguma coisa de 7 trovões de novo nome. Eu duvido. Ele não sabe. Não é ele. É o que está dentro dele. E você é a mesma coisa. Você deve duvidar que você saiba alguma coisa do que você tem ouvido e crido. Eu estou crendo uma coisa que eu mesmo não sei. E quem sabe é quem está em mim. Aquele que está em mim é que está dizendo para mim que isso é a verdade. Eu sou o que revelo a personalidade divina hoje. Você é o indivíduo no qual Deus está manifestado hoje, porque é um corpo, e nós, cada um de nós, somos um órgão, um organismo, um órgão desse organismo, funcionando tudo corretamente. Entende? Como o nosso corpo, se algum órgão funciona mal, todo o corpo vai para a cama. Todo o corpo. Então, o corpo de Cristo hoje tem que funcionar através da vida de Cristo hoje. E a vida de Cristo hoje, diz William Branham, que Cristo é os selos. E Cristo hoje não é um selo selado. Cristo é um selo aberto. Cristo é o selo revelado. Isso então desceu, manifestou através de você. Agora você tem que saber disso. Para crer nisso e para pregar isto, não sou eu nem você, é Deus. Por isso o irmão Branham diz, esse poder criativo é só Deus. Eu não posso falar uma palavra, a menos que ele traga aquela palavra para mim, porque sou do campo, eu não entendo de nada, eu não sei de nada, mas vamos fazer como Noé. Você não sabe de nada, e é por isso mesmo que eu te peguei, que se você soubesse, você queria me instruir, você queria me ensinar, então eu já te peguei sem saber nada, faço uma arca, pego a madeira de gofer, aí você não vai ter que perguntar nada, não vai ter que sugerir nada, porque você não sabe nada da madeira, você não entende, você não é carapina, você não é carpinteiro, e é por isso que eu te peguei, você é um lavrador, é um fazendeiro, faz uma arca. Se Deus pega um teólogo, ele chega com a sua teologia, ele muda a palavra, ele muda o sentido, ele não tem revelação, ele quer ensinar Deus, porque querer ensinar um profeta e dizer o que o profeta não disse, é querer ensinar Deus na sua personalidade no entardecer. Então Deus não pode usar de maneira alguma, ele tem que tomar alguém como Pedro, e você vai e faz a obra. Porque se eu tomar Lucas, ele é médico, ele já sabe alguma coisa, ele pode me dar problema. Mas vai você não entende nada. Vai lá, pastoreia minhas ovelhas, pastoreia meus cordeiros. Você é próprio para ensinar criança, você é próprio para ensinar gente grande. Vai lá, pastoreia para mim. E ele não usou os grandes do dia, ele tomou exatamente um homem que não era nada. Ele deveria ter tomado um teólogo. O dia que ele pegou um teólogo chamado Saulo de Tarso, ele derrubou ele do cavalo, esfregou a cara dele no chão. Aí ele levanta todo cego, porque caiu do cavalo, do poder que ele tinha para poder levar os crentes à prisão. Ele caiu daquele poder e agora Deus diz, vai lá, fala para ele que eu vou fazê-lo saber o quanto importa padecer pelo meu nome. Amém. Muito bem. Agora, estou falando isso, não sou contra teólogos, os teólogos devem entender. É difícil um teólogo me ouvir, porque vai falar, eu vou ouvir um homem desse, não. O homem não sabe nem falar. Eu sei falar para vocês acham que eu sei falar? O teólogo diz, esse homem é doido. Não vou ouvi-lo. Ele nem formou, ele não estudou, ele não sabe nada. Como que eu vou ouvi-lo? Então eles não têm tempo para ouvir um tipo de gente como a mim e como a você. O teólogo não tem tempo. Mas eu gosto do irmão Branham, porque o irmão Branham fazia pergunta para o teólogo. O irmão Branham fazia pergunta. O irmão Branham pegou o irmão Livale, que era um teólogo, e disse assim, a única coisa que nós cremos diferente, porque naquele tempo, o irmão Livale não vivia pregando que Jesus era um e o Pai outro. Não vivia, porque senão o irmão Branham não ia falar. Que a única coisa que nós cremos diferente é que eu creio que a noiva não passa pela tribulação e ele crê que ela tem que passar pela tribulação.
certo? 165 da unidade. Então, era isso que o irmão Brantinho com um teólogo, e pegou, usou aquele teólogo, foi uma bênção, e gramaticou as 7 eras da igreja, isso foi maravilhoso. Mas agora, como pode ensinar que Jesus é um, o Filho é um e o Pai é outro, quando tem que ver o Pai no Filho? O Filho é a personalidade, não tem outro. É a personalidade daquele Espírito que não é visto, daquele Logos que não é visto. Então aqui tem o Filho, e quem me vê, a mim vê o Pai. Você quer ver que tudo isso está dentro da revelação dos 7 selos. O rapto, agora vou te dar o parágrafo da antiga mensagem, porque já tem a mensagem do arrebatamento, parece que é a mesma, traduzida pela voz de Deus, mas os parágrafos podem se diferir. Mas aqui está o 98 e 99 da mensagem do rapto, tradução de Goiânia. Eu gosto muito disso. Isso aqui era um irmão amado, que o irmão Brana diz aqui no 3º selo. O irmão Brana fala sobre o irmão Moore, que é aquele casal que maravilhosamente tinha uma revista, o arauto de sua vinda, não do seu rapto, mas de sua vinda. O arauto, aquele que avisa que algo está acontecendo, está para acontecer. Olha o jornalzinho. E a vinda já tinha acontecido, estava ali comendo com ele na mesa, e irmão Moore não sabia disto, e dizia para o irmão Brana, dizia lá no seu jornalzinho, necessitamos de um profeta. Irmão Brana dizia em letras grandes no cabeçalho, necessitamos de um profeta, e eu suponho que quando vier, aí diz irmão Brana, eles não saberão nada dele. Irmão Brana não era contra o irmão Moore, irmão Brana não era contra ele, mas é para mostrar, o homem era teólogo, era uma bênção de irmão, mas necessitamos de um profeta. O profeta estava ali, comendo na casa dele. Necessitamos de um profeta. Será que tem alguém agora que está ouvindo e dizendo assim, nós precisamos de alguém que nos explique melhor os trovões, os selos? Está ouvindo e não quer saber de nada. Está ouvindo e eles não querem saber. Eles dizem, necessitamos de um profeta. Eu suponho que quando vier, eles não saberão nada dele. Sempre tem sido assim. Em todos os lugares, você ouve, necessitamos que volte um profeta para que nos traga a palavra do Senhor, um que seja sem temor, que é mais sem temor do que o William Branham. Pregou contra tudo, contra todos, mandou sair de todo lugar, sai dela, povo meu, da Babilônia, sai dela, depois chamou os pentecostais de mortos. Você quer alguém mais sem temor do que o irmão Branham para pregar, forte, capaz, ungido? Cremos que a Bíblia o promete, diz o profeta. Cremos. E ali estava ele pregando tudo isso. O irmão Branham vai falar que ele estava comendo lá na mesa com eles. Isso é muito bom. Agora eu quero comparar isso com a revelação dos selos. Porque aqui está perguntas e respostas sobre os selos. Irmão Branham ensinando, Deus é uma personalidade. E aqui no parágrafo 98 e 99 desta mensagem, o rapto, tradução de Goiânia, quando eu comecei a pregar sobre os 7 selos, chamei o irmão Jack Moore, um grande teólogo, e lhe perguntei, quem é esta pessoa aqui nas Escrituras? Aí você diz, por que o irmão Branham fazia pergunta? Ele gostava de saber o que os outros pensavam. Ele gostava de saber o que um teólogo, porque um teólogo, uma pessoa que estudou, que sabe corretamente as coisas, eu quero saber dele. O irmão Branham era muito simples, entendeu? Era muito simples. O que você crê? Quem é essa pessoa aqui nas Escrituras, irmão Jack Moore? E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Apocalipse 1, 13 e 14. Escuta aqui. Irmão Jack Moore diz, o irmão Branham falando assim, ele era um jovem, um homem jovem. Como podia ter cabelos brancos como a lã?
Então, Jack Moore me respondeu: irmão Branham, esse foi seu corpo glorificado. Esse seu é maiúsculo. Esse foi seu, quer dizer, o corpo de Cristo glorificado. Esse foi seu corpo glorificado. Isso não enquadrou. Ah, é difícil. Espera lá, porque você perguntou para mim, então, irmão Branham, eu quero saber o que você pensa disso. Para dizer depois, isso não enquadrou a palavra de um teólogo amado como o irmão Jack Moore. Não enquadrou isso daqui? É seu corpo glorificado? Escuta, porque, porém, quando entrei ao quarto e comecei a orar, então ele me deu a conhecer o que era. Profeta versus teólogo. Certo? Ele então veio me explicar o que era. Eu entrei no quarto, orei, aí ele, Deus, veio me fazer conhecer o que era. Vê você, eu sempre tenho pregado que ele era a deidade, não somente um homem. Ele foi Deus manifestado em carne. Deus, amor, o atributo de Deus. E os outros grandes atributos que desceram para serem manifestados aqui na terra. Jesus foi o amor de Deus. Você quer? Eu gosto de Deus. Então você tem que gostar de Jesus, porque Ele que é o amor de Deus. Eu amo a Deus. Você ama a Deus, então você tem que amar Jesus. Ele é o amor de Deus. Olha bem, fez um corpo no qual viveu Jeová mesmo. Ele foi a plenitude da divindade corporalmente. Não existe outra personalidade. Ele foi a plenitude da divindade corporalmente. Colossenses 2,9 diz, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo em Cristo, tudo num corpo só. Eu sei que nós sabemos disso, e eu sei que o povo da mensagem sabe disso, mas depois que eles souberam disso, e apareceu a doutrina da dualidade, que eles não gostam que chama de dualidade, mas se tem dois é dualidade. Se é dois é dualidade. Se é um só, você vai ter que ver que é a unidade que Jesus mostrou, ele e o Pai, e que Branham pregou. Certo? William Branham pregou unidade. Deidade e unidade é uma coisa só que William Branham pregou, certo? Escuta aqui, Jesus foi o amor de Deus, fez um corpo no qual viveu Jeová mesmo, ele foi a plenitude da divindade corporalmente. O que Deus era, o manifestou naquele corpo. Aquele corpo teve que morrer para que assim ele pudesse lavar a noiva com o seu sangue. Agora você já está completo. Já foi lavado com sangue, mas não está bom para Deus ainda, porque Deus é amor, e o amor foi expressado no Filho, Jesus Cristo, no amanhecer, revelou o amor de Deus. Você olha em Jesus, é a revelação do amor de Deus. Deus te amou e este amor estava em Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Isto é tanta verdade, eu acho que eu não marquei aqui um versículo que eu queria, em 1 João, mas eu vou deixar, porque deixa eu ver se eu vejo ele aqui. Cara, em 1 João, quando ele fala sobre isto. Bom, aqui é uma parte, eu queria outro ainda. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Não tem nada fora do Filho, a vida eterna está ali. O moço rico queria vida eterna fora de Jesus, não tinha. Deus tem vida eterna, mas está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. É 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Olha, ele não diz quem tem o Pai, é quem tem o Filho.
tem a vida. Por quê? A vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Tudo que é Deus foi manifestado em Jesus Cristo. E tudo que é Jesus Cristo tinha que ser manifestado nas 7 eras da igreja. E Deus teria que revelar outra vez na sua manifestação final, no entardecer, como ele veio cumprir Zacarias 14, 6 e 7, no entardecer houve luz, você tem que ver agora Deus aqui outra vez. Amém? É bom você poder ver Deus aqui. Em Apocalipse 10, de 1 a 7, você vai ver que Deus não é apenas o amor. Ele é o amor em Jesus. Mas agora, e o amor te salvou, o amor te curou, o amor te abençoou, o amor te comprou, o amor pagou o preço. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, já disse que é filho unigênito. Se é filho unigênito que ele deu, cadê os outros filhos de Deus? Se você quiser ser filho de Deus, você tem que ser filho por adoção, você é adotado por Jesus Cristo, porque o filho é unigênito, Deus deu o filho unigênito, é único, Deus está aqui, é uma única personalidade, ele deu. O sangue estava na pessoa, o sangue está no homem, o sangue está no corpo, e ele então deu este sangue que estava no filho para nós. Amém. Amém. 4:8 também de São João, 1 João? Outra coisa. Se tiver isso, é Deus e amor. É isso aí. 4:8 de 1 João. Bom, deixa eu encerrar aqui, porque você tem que notar, eu sempre tenho pregado que ele era a deidade, não somente um homem, ele era a deidade, ele era Deus. Ele não era só um homem, ele era Deus. Agora, se você disser que Jesus Cristo é Deus e depois tem um outro Deus chamado Pai, já são dois. E se você crê, como William Branham pregou, que Jesus Cristo é Deus, Jesus e o Pai são a única pessoa. Olhe bem, é só uma pessoa, não tem mais do que uma pessoa que o que ele revelou para nós, porque lugar algum você vai encontrar Jesus e o Pai foram a mesma pessoa. Está aqui, ó, 292. Perguntas e respostas sobre os selos. Eu creio que não vou demorar muito, já estou terminando. Mas eu tenho que mostrar, isso aqui eu já preguei, mas eu tenho que ler para vocês outra vez. Que se há uma completa deidade, Deus no amanhecer, tinha que haver Deus no entardecer. Tinha que haver. Porque o Deus do amanhecer te salvou. Agora, sempre a gente dá choque nas pessoas, porque é demais, é muito forte. O Deus do amanhecer te salvou. Mas aquele Deus do amanhecer, se ficasse só no amanhecer, ele não podia te revelar. Ele não podia. Tem promessas, tem segredo, livro fechado. Com Deus é amor em Jesus Cristo. E ele te salvou em Cristo. Isto é problema de 7 eras da igreja. Nós estamos do outro lado aqui agora. Do outro lado, as eras da igreja tinham que terminar para manifestar o Filho do Homem. Se não terminou, então não manifestou. Mas nós sabemos que terminou para nós, para que viesse esta mensagem da revelação dos 7 selos para nós. Amém? Ele diz aqui, 203, o único lugar provido por Deus para adoração, tradução de Goiânia. Fica a parte B do parágrafo, 203. Não há fermento entre vocês, senão apenas a palavra, estando assentados em lugares celestiais, na porta onde ele tem posto o seu nome, Cristo Jesus. O fato de haver fermento em seu meio não faz com que se produza. Agora já passa para o entardecer. Por causa do fermento, ele diz que se tiver fermento no seu meio, então não vai poder produzir a plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. Outra vez, a plenitude da deidade corporalmente entre vocês. Se tiver fermento, ele diz, não vai ter jeito de manifestar esta plenitude da deidade, que era Deus nele. Ele não podia dizer, Deus em mim. Mas se vocês tiver fermento no meio de vocês, não vai poder produzir a completa
deidade corporalmente entre vocês. Isso não se, agora escuta, isso não se pôde fazer na era de Lutero. Tampouco se pôde fazer na era de Wesley, nem se pôde fazer na era pentecostal. Porém, tem se podido fazer no dia quando o Filho do Homem é manifestado, revelado, trazendo a igreja de novo a uma unidade com a completa deidade de Deus entre seu povo. Oh, irmãos, meu Deus do céu. As pessoas no tempo de Jesus Cristo, se não tivesse a unidade com a completa deidade de Deus entre os judeus, chamados Jesus Cristo, eles estavam perdidos. Agora, se nós não tivermos a unidade com a completa deidade de Deus entre seu povo, e mostrando os mesmos sinais visíveis, quer dizer, o mesmo que Jesus fez lá no amanhecer, foi feito aqui no entardecer, assim mesmo, como fez ali no princípio, quando foi manifestado sobre a terra, na forma do profeta Deus. Que tremendo! Glória! Está prometido em Malaquias 4 e nas demais escrituras, onde adora você, na casa de Deus, assentado, tempo presente. Oh, você adorou as eras todas, adorou a Deus em Cristo no amanhecer, mas agora a completa deidade de Deus, que não é apenas Deus é amor em Cristo, mas Deus é revelação em Brana. Deus, amor em Cristo, eu não tive como saber dos selos, e nem poderia saber, e foi por isso, eu tenho esta luz, a mensagem dá isto para nós, é por isso que Jesus diz, aquele que crê em mim fará obras maiores, porque eu não posso revelar os selos, porque ainda nem começou as eras, eu estou salvando vocês durante as eras, eu sou o sacrifício de Deus durante as eras, mas quando terminar as eras, eu então terei alguém que vai crer em mim, e mais ainda ele vai fazer do que eu fiz, porque eu vou para o Pai, isto é, eu vou voltar à condição de origem, e agora ele vai fazer isto, não sou eu do amanhecer, mas o eu do entardecer, sou eu sou. Teria que cumprir isso exatamente nos dias do profeta. Outro não podia fazer. O irmão Brana está tão claro que isso não podia acontecer. E não pôde, ele diz aqui, não pôde acontecer na era de Lutero, de Wesley, de Pentecostais. Mas agora tem podido acontecer quando o Filho do Homem é manifestado, revelado. O Filho do Homem estava revelado, Jesus Cristo revelado em Brana. O Filho do Homem revelado em William Brana. Agora tem podido acontecer essas coisas, revelado, trazendo a igreja de novo. Tem que guardar essas palavras, de novo, a uma unidade. Porque o povo teve uma unidade com a completa deidade. Jesus Cristo é a completa deidade de Deus no amanhecer. Isso não faz dois deuses. Foi por isso que Jesus diz, vim de Deus e volto para Deus. Isto quer dizer, eu vim do Espírito, me tornei carne e vou voltar a Espírito outra vez. Vim do Logos, me tornei carne e vou voltar ao Logos outra vez. Por quê? Porque no último dia eu terei que ter outra manifestação. Eu precisarei de outro corpo, eu terei um novo nome. Então eu terei um outro corpo, eu terei um outro ministério. No entardecer, então o ministério de Jesus Cristo te salvou, te preparou para este ministério. É a mesma coisa, a mensagem do William Branham na primeira e segunda etapa te preparou para a terceira etapa. Se você tivesse entendido a primeira e segunda etapa, não teria rejeitado a terceira etapa. Por não entender e não ter revelação da primeira e segunda etapa, o que veio Deus fazer através de William Branham nesta primeira e segunda etapa, curando enfermos, ressuscitando os mortos, falando a palavra, trazendo animais à existência.
Se você não puder ver isso, você não pode ver Deus outra vez. E nós, como gentios, tivemos o mesmo privilégio. Não podemos dizer a Deus manifestou em carne, mas há 2000 anos atrás, para os judeus, e deixou nós, os gentios, sem. Ele diz, não, aquele que crê em mim seria um gentio. Não seria um judeu. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. São João 14:12. Isto cumpriu no ministério do irmão Brana. Agora, é apenas o homem Brana? Não, é Deus ali dentro. Era apenas o homem Jesus, que eles chamavam ele de demônio? Não, era Deus dentro de Jesus. Era apenas o homem Brana? Ele diz, eu sou chamado de Deus até diabo. Mas era Deus lá dentro dele. As pessoas que chamaram ele, William Branham, de diabo, estavam chamando Deus de diabo. As pessoas que chamaram Jesus de Beuzebu, estavam chamando Deus de Beuzebu. A mesma coisa, não sou eu, não é você, é Deus em nós, para poder comer esta palavra, esse livrinho revelado e transmitir esta mensagem outra vez. Nós não temos capacidade de pregar uma mensagem como esta. Não temos capacidade, não tem jeito, não temos sabedoria para isso. Mas existe uma coisa, você entrega o seu corpo a mim. Abre a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Então, o que Deus sempre precisa é de um vaso vazio. Se você tiver alguma coisa aí dentro, joga fora. Vira você mesmo de cabeça para baixo. Joga fora toda a teologia que você tem, vira de cabeça para baixo. Mas eu estudei muitos anos, e eu sei isso, eu sei aquilo, e você sabe mesmo, muita coisa que atrapalha você ter revelação. Então, vira você mesmo de perna para o ar, certo? Vira você mesmo, dá uma chacoalhada. Aí quando você disser, acabou tudo que era teologia que eu aprendi dos homens, então agora vou me colocar de pé. Jesus Cristo é a única pessoa da divindade. Deus é uma personalidade, não tem mais. Se você quiser ver Deus, olhe em Jesus. Você não vai ver em lugar algum. No entardecer, se quisesse ver Deus, eles ficavam à procura, o povo nas igrejas, nos Estados Unidos. Mas a gente, seria tão bom se a gente pudesse ver Deus. Era só ir no tabernáculo Brana. Escutar o William Branham pregar, estaria vendo Deus. Vocês estão loucos. Era a mesma coisa dos dias de Jesus. Jesus fala, eu e o Pai somos um. Pegaram em pedra em São João 10, você vai ver. Eles pegaram em pedra para jogar em Jesus. Como que você e o Pai é um, rapaz? Que é isso? Você é um homem pecador. Eles nunca creram que Jesus é Deus. Hoje, nós, depois de 2000 anos, nós amamos, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Todo mundo quer Jesus. Mas agora Jesus já é Brana, agora não é mais. Você quer Jesus, aquele Jesus histórico, e ele veio, Brana veio tirar Jesus histórico da história. Diz agora, como que Deus tirou aquele Jesus da história? Sendo um Brana. Jesus foi um Brana. As obras que Jesus fez lá atrás, ele diz aqui, os mesmos sinais têm acontecido aqui. Não tem jeito, parece que enquanto não... Os mesmos sinais visíveis de si mesmo, como fez ali no princípio, que foi manifestado sobre a terra na forma do profeta Deus. Quer dizer, está acontecendo a mesma coisa aqui. Através do quê? Que tremendo, glória, está prometido. Através do quê? De Malaquias 4. Malaquias 4. Quem foi Malaquias 4? Foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo em Brana. Em Brana. Você tem que saber disso. E foi Jesus Cristo em novo nome. Quando ele esteve. Se você vai adorar a Deus, ele está de onde você adora a Deus? Já tinha falado, Malaquias 4. Eu quero adorar a Deus lá atrás, aquele Jesus que veio e morreu na cruz. O próprio Jesus diz, não, e depois que eu morri na cruz, já foi 7 horas da igreja, já intercedi, já voltei outra vez, já vi em William Branham, você ainda está lá atrás, eu já estou aqui na frente. Você quer me ver de 2000 anos atrás? Olha aqui hoje, olha no Osmar, olha no Wesley, põe seu nome aí, olha no Paulo, vai olhando no Vicente, vai olhando no Pedro, vai olhando no Valtencir, vai olhando nas irmãs, vai olhando. Amém? Vocês estão acordados? Deus Pai, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade de poder ver o Senhor. E que o Senhor é uma personalidade, como o seu profeta ensinou, como nós somos. Aquela personalidade que nós oramos ao Espírito Santo, e o Espírito Santo está em nós mesmos. Talvez pedimos ao Espírito Santo pensando que ele está tão longe, e ele está aqui mesmo, ele está em carne, ele está numa pessoa. Ajuda-nos, ó Pai, a ver o Espírito Santo no Pai,
o Espírito Santo nos filhos, na esposa, o Espírito Santo no pastor, ver Deus personificado aqui na terra, Deus em carne. Ajuda-nos, ó Senhor, a ter capacidade para isso, porque é muito fácil ter uma capacidade de orar ao Senhor, um Deus no céu, mas o Senhor veio na terra e diz o Filho do homem que está no céu, porque o Senhor é onipresente. E ali o Senhor estava tanto na terra como no céu. Deus, isto foi um tropeço para os judeus, e isto é um tropeço para os gentios da mensagem, mas não é um tropeço para os revelados, a esposa, aquela que recebeu o novo nome. Exatamente, o nome de Deus entre os gentios é novo. É um nome novo, novo nome entre os gentios. Isto é o que o Senhor profeta diz que manifestaria nesse dia final. Deus colocaria o seu nome num gentio. Jeová Jirê, terceira parte, 100. Obrigado por isto, Pai. Nós vimos isto. Quem sabe quem viveu com William Branham lá atrás não viu isto, mas nós vimos isto agora através da revelação, e para provar que nós vimos isto, estamos vendo a revelação que esse grande Jeová, como o seu profeta diz, ele é Jeová Deus na minha carne nesta noite. Senhor, nós cremos. Quem revelou os selos? Jeová Deus. Em quem? Em William Branham. Quem prega hoje esses trovões é Jeová Deus nas nossas carnes. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.